a gente estava conversando anteriormente, existem controvérsias quando se trata de dizer se o vírus é uma forma de vida ou não. Eu adoro esse tema. Vamos ir a fundo nisso, mas antes preciso discutir com vocês um pouco sobre como os vírus foram descobertos. No final do século XIX, experimentos de filtração mostraram que várias doenças infecciosas eram causadas por agentes menores que as bactérias e, portanto, invisíveis à microscopia de luz, que não podiam ser cultivadas em meios bacteriológicos convencionais. Dmitry Ivanovsky, um cientista russo, foi o primeiro a mostrar em 1892 que o agente causador de uma doença que afeta as plantas, prejudicando o seu crescimento e desenvolvimento, era capaz de passar por um filtro esterilizante. Embora ele não entendesse o significado de sua observação, e mesmo Ivanovsky pensando que ele estava lidando com uma bactéria pequena e não um novo agente infeccioso, ele é considerado por muitos virologistas o pai da virologia. Em 1998, um cientista holandês repetiu os experimentos de Ivanovsky, mas, além disso, mostrou que o agente que infectava as plantas era capaz de se difundir através de um material viscoso. Isso o levou a concluir que o agente não era uma bactéria, mas um fluido vivo, contagioso, que ele rotulou do latim contagium vivum fluidum, o que chamamos hoje de vírus, que possuem capsídeo, material genético, envelope e as suas glicoproteínas. Então, atualmente, a maioria dos virologistas ainda aderem à visão de que os vírus são parasitas que só se multiplicam quando infectam o seu hospedeiro, a célula. Alguns biólogos sugerem que uma fábrica viral, que é o compartimento das células infectadas, onde ocorre a multiplicação do vírus, é capaz de transformar um vírus em um organismo vivo, chamado de virocélula. Quando o vírus infecta uma célula e o material genético dele se torna integrado no hospedeiro infectado, pode parecer que o vírus se tornou parte de um sistema vivo, embora, na verdade, não seja mais vivo do que outras partes da célula hospedeira. A maioria dos biólogos aceita que o sistema biológico mais simples que pode ser considerado vivo é uma célula, e que as células sempre se originam de outras células, mas que as partes por si só de uma célula não são vivas. Pois é, né? Essa controvérsia sobre o vírus ser vida ou não existe principalmente devido à falta de consenso sobre o assunto, né? Isso mesmo. Os vírus são considerados objetos de estudos da biologia, porque possuem material genético e dão a impressão aos observadores humanos de serem capazes de se adaptar a determinados hospedeiros. No entanto, os vírus possuem autonomia para se multiplicarem sem um hospedeiro que lhes permita evoluir ativamente por si próprios, uma vez que são passivamente desenvolvidos pelas células que infectam. Os vírus geralmente não são considerados organismos vivos, porque não têm a capacidade de capturar e armazenar energia. Não têm metabolismo próprio. Como os vivos não possuem organelas chamadas ribossomos, mas possuem um capsídeo que permite a infecção de novos hospedeiros, pensando nisso, o grupo de pesquisadores que consideram os vírus vivos propuseram que o mundo vivo deveria ser dividido em dois grupos: os organismos que possuem ribossomos e os organismos que produzem o capsídeo, que incluem todos os vírus. Nossa, que interessante. O que mais a gente pode falar sobre isso? Então, uma vez que o material genético dos vírus ou bactérias podem infectar hospedeiros e se multiplicar, então aqueles que acreditam no vírus como vida apontaram que não há diferenças fundamentais entre os vírus e as bactérias, sendo que ambos contêm material genético, e que um vírus pode ser inteiramente definido por sua capacidade de codificação. Eles propuseram a seguinte nova definição de vírus, que é assim: os vírus são organismos codificadores de capsídeos, compostos por proteínas e material genético, não se multiplicam como as bactérias, portanto usam a célula para produzir suas proteínas, energias necessárias para o seu ciclo de vida. Como era de se esperar, essa nova definição não foi amplamente aceita porque se afasta consideravelmente da visão mais comum dos virologistas, de que na ausência de células, os vírus não são nada mais do que matéria orgânica, inanimada e complexa. Realmente, esse assunto sobre vírus ser vida ou não é bem interessante, né? Eu fiquei pensando que se ainda não sabemos responder se vírus é vida ou não, que parâmetros a gente podia usar para definir vida extraterrestre? Nossa, essa pergunta é complexa, porque para respondê-la temos de olhar para a vida aqui na Terra. Temos uma ampla diversidade de vida microbiana aqui no planeta, permitindo-a ocupar espaços considerados inabitáveis para a vasta maioria dos outros seres vivos.
A afinidade pelo extremo faz de alguns micro-organismos terrestres importantes alvos no estudo de vida em planetas que não a Terra, pois refletem a plasticidade da vida nos mais diferentes e inóspitos ambientes. Pois é, e como a gente consegue explicar de que forma o homem chegou nessa conclusão? Então, o microbiologista norte-americano Thomas Brook tem um papel importante nisso. Em 1964, ele fez uma descoberta que mudou o conceito da vida. Ele observou micro-organismos sobrevivendo ao redor de geysers do Parque Nacional de Yellowstone, em Estados Unidos, que lançava água a 82 graus Celsius, uma temperatura muito acima da tolerância de seres vivos, chamando-os de extremófilos. Nossa, gente, que legal! Imagina encontrar micro-organismos extraterrestres que conseguem sobreviver em ambientes extremos sem precisar de equipamento especial. Ia ser demais, né? E assim, então, ainda não foram encontrados micro-organismos fora da Terra, mas a bactéria de solo Bacillium subtilis detém um recorde de 6 anos de sobrevivência no espaço, por ela ter resistência à radiação. Bom, esse assunto é tão interessante, né, gente? Vimos até agora que a definição de vida é uma questão tão complexa. Imagina a gente pensar em vida em outros lugares do universo. Vamos aprofundar esse assunto depois de um café? Vamos, gente. Até daqui a pouco, então.